Dona Rai, a gente vai falar de um assunto, assim, que chocou muita gente na época, né? Mas o crime, esse crime que aconteceu, se eu não me engano, na década de 90, né, meu diretor? Finalzinho de 90. Foi, ali. de 90. E aí, esse crime que aconteceu lá, que chocou o Brasil inteiro, acabou vindo à tona exatamente 30 anos depois, meu povo. Eu tô falando do assassinato da atriz Daniela Pérez, né? Uma jovem que estava no auge do sucesso. Ela que era filha da escritora de novela Glória Pérez, que inclusive quando foi assassinada, ela estava justamente fazendo um dos papéis na novela da mãe. E aí, o que aconteceu? Essa semana foi divulgado aí os primeiros capítulos de uma série. É um documentário que vai contar aí como foi, né, que o crime aconteceu, mostrando, trazendo à tona tudo de novo, mostrando o parceiro dela de trabalho, inclusive parceiro de novela, né, da Daniela, que era o Guilherme de Pádua, né, ele que na época foi acusado, inclusive pagou aí a pena, né, por ter assassinado a Daniela. E na época, a mulher dele, a Paula Tomás, né, também teria participado do crime, né, um crime que foi brutal. Foram 18 facadas, teve questão também de terem usado uma tesoura ali, então ficou todo mundo chocado, porque na época a novela estava no ar. E eles tiveram que modificar tudo, e não sei com que cabeça a mãe da Daniela, que aí no caso é a Glória Pérez, conseguiu. Ela estava em frangalhos, a gente via a imagem dela dando entrevista e participando, né, de questões que ela tinha que participar na delegacia, ela assim destruída emocionalmente, visivelmente, fisicamente. Eu não sei de onde ela tirou forças realmente na época. Tá aí, a gente vê a imagem da Daniela. Daniela Pérez, que cheia era uma de vida, linda, né? grande aposta, inclusive, da escritora, né? E daqui a pouco, no final dessa novela, a própria Glória Pérez não escreveu mais. Ela teve ficou que- assinando mesmo a obra, só que aí a equipe da Rede Globo que fez com que tivesse desenrolado a história, porque realmente ela precisava estar na delegacia, afinal de contas ela tinha perdido a filha dela. E ela né, tinha que meu filho? passar por todo aquele momento de luto, de se despedir de objetos, dessa questão toda da filha na época. E esse crime chocou o Brasil inteiro, porque eram personagens que estavam na novela, né? Eram, assim, a gente pode dizer que eram, inclusive, pessoas que eram sex symbols na época, né? Jovens muito bonitos. E aí tinha também o caso do marido aí da Daniela Pérez também, que ficou destruído também, e a gente viu tudo isso acontecer diante das câmeras, gente. Inclusive, nessa época, a novela, nessa época, não tinha muito isso e passou a ter essa preocupação em ter vários núcleos e cada núcleo alguém escrever e, no caso, o responsável pela novela, né, só acompanhar alguns e cuidar da obra como um total. Mas existem, subdividido em núcleos para que outros autores também escrevam, para não ficar só na responsabilidade de um, senão acontece uma coisa, né, e não tem quem dê continuidade. Foi isso que gente, aconteceu. agora a gente está falando de tudo isso que aconteceu e tudo isso está sendo reproduzido nessa série, tá? Só que essa série só foi produzida com uma exigência. A Glória Pérez fez uma exigência. Tudo bem, podem contar a história. Minha única exigência é que os assassinos não sejam ouvidos. Isso porque na época, gente, a própria Glória, ela ajudou ali, se empenhou muito e ajudou a polícia a elucidar o crime. O que teria realmente acontecido com a filha dela naquele momento em que ela foi se encontrar, né, com o Guilherme, com o Pádua, Guilherme de Pádua, e aí todo mundo querendo descobrir afinal o que aconteceu. E ela não conseguia ficar nesse silêncio, ela queria uma resposta para o que aconteceu com a filha dela. E ela ajudou toda a investigação também, né, reunindo provas, ajudando a polícia. E aí, gente, ela ficou muito chateada na época e chegou a criticar muitos veículos de imprensa que tornaram o caso sensacionalista e que deram também abertura para o Guilherme e para a Paula falarem as suas versões, né? E aí, claro, né, que eles estavam vivos, falaram a versão deles e era o que acabou sendo divulgado. E não se tinha a resposta do outro lado. Afinal, o que aconteceu? Era uma história de um lado só. E ela foi atrás, junto com a polícia, conseguiu ali descobrir muita coisa. Bom, agora o babado mais novo é que o Guilherme e a Paula, eles estariam abrindo uma queixa-crime contra a Glória. Nossa! Porque eles acusam a Glória de difamação e de ameaça. Nossa Senhora. Imagina uma situação dessa. Depois de tudo isso que passou, depois de tudo isso que aconteceu, inclusive a imprensa na época meio que deu um sensacionalismo para os dois ouvirem, inclusive a versão dos dois assassinos, isso fez com que atrapalhasse a investigação de certa forma. E aí a Glória saiu da novela, esqueceu tudo, inclusive ficou até ameaçada de sair da emissora na época. E aí ela mesma foi atrás das provas. Imagina uma mãe de luto
no momento que estava passando, em busca e ainda entrar como investigadora dentro da história. E agora os dois assassinos, de certa forma, porque foi provado isso pela justiça, entrarem com uma ação contra a própria escritora. Naquela época a gente tem que lembrar que as leis eram outras, né? Não tinha feminicídio, não tinha a maioria das coisas que a gente tem hoje, que a legislação permite para que fique preso, né? Diante de tudo que está acontecendo, não tinha. Então ele ficou solto e ficou dando entrevista, e a esposa dele na época, a Paula, também, e isso atrapalhou muito as investigações. Gente, agora, o novo capítulo dessa novela é que justamente eles estão acusando a Glória por difamação e ameaça. Eles dizem o seguinte, né, no argumento deles, que a Glória teria tomado conhecimento de que a Paula, no caso, a esposa dele, estaria preparando a filha, porque ela tem uma filha de 5 anos, tá? Ela estaria ali preparando a filha para ser atriz e que ela teria feito diversas críticas a essa postura da Paula. De acordo com a Paula, isso é o que eles estão argumentando lá, tá? Nessa queixa-crime. Ela teria recebido diversos comentários ali que incentivavam a Glória a fazer a mesma coisa que a Paula fez com a filha. Ou seja, o que ela está dizendo? Que, tipo assim, as pessoas, né, estariam sendo incentivadas a dizer para a Glória que ela deveria, é horrível falar isso aqui, que ela deveria fazer a mesma coisa com a filha, já que a filha dela estaria sendo preparada para ser atriz. Eu acho isso de um absurdo tão grande. Acho que na minha versão pessoal como mãe, e tudo que eu acompanhei dessa mãe que foi a Glória, né, durante esse tempo todo, eu digo que eu não consigo imaginar, mas é isso que a Paula está colocando ali como argumento para a queixa-crime, né? Ela está entrando justamente com essa queixa-crime contra, no caso, a mãe aí da Daniela Pérez. Gente, o Brasil todo soube dessa história, todo mundo esteve presente, esteve estampado em tudo que foi lugar. Infelizmente. Gente, que proporção toma, né? Tomou um caso isso, como e a dor da mãe ainda ser acusada disso, dona Mica. Depois de tudo que passou, eles foram aí apontados como os maiores assassinos da história, e aí eles ainda terem que... Ai, gente, inclusive, a Glória, ela chegou a falar na época o seguinte, que ela não desejava isso, que ela passou com a filha dela, pra ninguém. Só aí, né, já acho que já se tira uma conclusão que é impossível ela criar um movimento nesse sentido ou ser capaz de uma coisa como a gente. Agora, mas tá coitada lá, dessa criança, na justiça, né, que está sendo manipulada, infelizmente, por 2 assassinos. Deixa passar, deixa pra lá, e eles já pagaram pelo crime na justiça. A gente espera só que a justiça hoje, diante dessa queixa-crime, né, não dê ouvido só para um lado, mas as leis são outras hoje, e é nisso que a gente confia, né? Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos, então se inscreva no canal, ative as notificações e receba o melhor da TV A Crítica aí no seu celular.